manter um relacionamento saudável, estabelecer um relacionamento sólido, exige muito de nós. Como em todas as coisas boas da vida, a gente precisa se esforçar, realmente se desgastar para viver relacionamentos que mantenham-se ao longo do tempo. E aqui eu penso em todo tipo de relacionamento, tá? Pais e filhos, cônjuge, relacionamento entre irmãos na igreja, ou relacionamento entre igreja e igrejas. Enfim, manter relacionamentos sólidos é exigente demais. E um caminho necessário para que isso tenha sucesso é você entender que existem coisas que são mais importantes do que outras, ou mais essenciais do que outras, ou seja, reconhecer o que é essencial e o que é acessório nesses relacionamentos. Quando você entende o que é fundamental em um relacionamento, você se desgasta menos, ou seja, você coloca a força no lugar devido, você se desgasta no lugar certo. E evidentemente que o que é fundamental no relacionamento conjugal não é fundamental ou é essencial no relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos de uma comunidade. Agora, pensando no relacionamento dentro de uma igreja local ou no relacionamento entre igrejas locais, eu creio que a Bíblia tem muito a dizer para a gente sobre isso, tem muito a nos orientar sobre isso. E o problema, ou diria o desafio, é encontrar os elementos essenciais, ou seja, reconhecer que existem elementos essenciais e acessórios é o primeiro passo numa longa caminhada. E a Bíblia não é um livro do tipo dicionário que você pode acionar o verbete essencial, o verbete acessório, o verbete não essencial, e aí você vai encontrar lá toda a lista de doutrinas, comportamentos que são essenciais ou não. Isso não vai acontecer. Por outro lado, mesmo que a Bíblia não apresente isso de maneira direta, clara, diria, não claro, mas o que eu creio que é claro, mas de maneira mais direta, específica, olha, isso aqui é essencial, e isso não aconteça de maneira tão frequente na Escritura, ainda assim nós encontramos vários indícios de que podemos sim encontrar o que é essencial para então estabelecermos um relacionamento saudável entre irmãos e entre igrejas. E eu creio que são vários os indícios. Eu penso aqui, por exemplo, em hinos. Quando você vai para o Novo Testamento, você encontra muitos hinos ali. Os estudiosos da literatura reconhecem que algumas porções das cartas paulinas são compostas de hinos. E um hino nada mais é do que a cristalização de doutrinas, né, que você precisa e entende que é necessário que sejam repetidas constantemente. Daí é a indicação de que aquilo deve ser essencial. Já que eu tenho que cantar, já que eu tenho que repetir constantemente, aquilo certamente está tocando elementos essenciais. Rituais, por exemplo, como o ritual do batismo, o ritual da ceia do Senhor também são indicativos para a gente de que estamos lidando com o essencial. E nós sabemos que a ceia, como o batismo, eles tocam, ou melhor dizendo, estão fundamentados em doutrinas essenciais. Então, estão tocando ali em coisas básicas e estão fundamentados em doutrinas básicas, seja no hino, seja em declarações diretas, seja em rituais. A gente está sempre aí sendo levado à cruz, à ressurreição, porque são doutrinas essenciais. Também existem textos na Bíblia que mostram o que não é essencial, né? Então você vê ali Paulo discutindo sobre isso em Romanos capítulo 14, e ali você tem Paulo dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, e aqueles tópicos que Paulo elenca ali e discute com os irmãos das igrejas de Roma são bons indicativos para a gente sobre o que não é essencial, o que não deveria separar pessoas em uma comunidade. Mas tem uma passagem que me chama muita atenção, é a passagem de Gálatas, capítulo 1 até o versículo 10, aliás, capítulo 2, versículo 1 a 10. Ali você encontra o apóstolo Paulo descrevendo a sua segunda ida a Jerusalém depois que ele se converteu. E lá ele nos diz que levou consigo Tito, que não foi obrigado a se submeter à circuncisão, né? E ele vai falar de falsos irmãos, pessoas que estavam ali tentando levá-lo a esse comportamento. Essa palavra obrigar, ela vai aparecer de maneira muito pontual e importante dentro dessa carta. Pedro, por exemplo, com o comportamento equivocado dele, que não refletia o evangelho, ah, obrigou pessoas que eram gentios a se comportar como judeus, né? E Paulo vai dizer que essa obrigação, esse comportamento dele
é completamente reprovável. Ninguém sabe somente se foi o comportamento que obrigou ou se tem algum discurso envolvido. O ponto não é esse, o ponto é que a obrigação é o ponto. E também os perturbadores da Galáxia do Sul são chamados pessoas que têm como marca esse comportamento de querer obrigar. E aqui é um ponto importante porque lá no capítulo 2, ainda naquela primeira porção onde ele fala da segunda viagem a Jerusalém, ele vai dizer que em nenhum momento se submeteu. Em nenhum instante ele se submeteu. Por que Paulo diz isso? Paulo, que era tão flexível em seu comportamento, em sua ética, Paulo mostra para a gente claramente em 1 Coríntios capítulo 9 que ele tinha aquele comportamento camaleônico, né, de se tornar um judeu para o judeu ou ter um comportamento mais aberto para aqueles que não estão sob a lei, sendo que ele está sob a lei de Cristo. Então Paulo tinha esse comportamento camaleônico que não é um relativismo, porque vai dizer que faz tudo isso por causa do Evangelho. Então o Evangelho é esse guia sólido que orienta Paulo em suas decisões. Mas como um homem que é tão flexível, que lança fora seus direitos em prol do Evangelho, diz, e disso eu não abro mão. Em nenhum momento nos submetemos. Porque ali Paulo mostra para a gente que estava sendo maculado um elemento fundamental do Evangelho, que é a liberdade que o Evangelho nos dá. Paulo mesmo sacrificava a sua liberdade em prol do Evangelho. Porém, ele lutava pela liberdade que todos têm. Então, quando você observa, por exemplo, Romanos capítulo 14 e 15, quando ele vai falar, né, dessa questão do lidar com irmãos que são fracos ou fortes, você vê que ele tem um comportamento muito mais maleável. Aqui não. Aqui em Gálatas capítulo 2, ele é muito firme, muito sólido, no sentido... Não é que ele é firme e sólido, porque lá também ele é firme e sólido. Mas aqui ele é muito mais, vou usar a palavra com muito cuidado, entre aspas, intolerante. Ele está dizendo o seguinte: isso aqui eu não tolero, isso aqui eu não abro mão. E daqui você está, então, lidando com uma questão essencial. Porque um elemento fundamental para boas relações, relações sólidas, é a capacidade de você dizer não. É a capacidade de você entender o que é inegociável. Tá? E para Paulo, a liberdade é inegociável. Então, o Evangelho ele te dá uma amplitude de liberdade gigantesca, que você não pode utilizar de qualquer forma, evidentemente. Muitas pessoas vão utilizar essa liberdade do Evangelho de maneira equivocada, evidentemente. Vai faltar sabedoria para essas pessoas na aplicação dessa liberdade. É óbvio isso. Mas, longe de nós, diante da falta de sabedoria de alguém de usar a liberdade, de imacular a própria liberdade. E isso Paulo não fazia. E eu creio que esse é um elemento fundamental para a gente entender as nossas relações e estabelecer boas relações. Entender que existe um campo de liberdade e que a gente não vai abrir mão desse campo de liberdade. E aí também, o outro lado da história, é entender o perigo de você ter comportamentos que você considera como mandamentos. Do tipo, você tem que fazer isso, você é obrigado a fazer isso. Que é o comportamento dos perturbadores da Galáxia do Sul. Você tem que circuncidar. Senão, se você não se submeter à circuncisão, você não faz parte do povo da aliança, não faz parte da família abraâmica. Esse é um problema que você vai encontrar nessas relações. Quando você encontra pessoas dizendo tem que fazer isso. O crente que é crente não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Quando você tem esse comportamento, se a pessoa tem esse comportamento e coloca esse peso do tipo, você tem que fazer isso ou você é proibido de fazer isso, essa pessoa precisa ter uma base muito sólida para fazer isso. Porque o evangelho tem uma abertura de liberdade gigantesca. Então, qual é a base que alguém utiliza para dizer não pode, não deve? Esse tipo de comportamento é perigoso porque ele pode estar maculando o evangelho, caso ele não esteja ancorado na escritura, caso seja basicamente um instinto moral, caso seja somente uma questão de preferência moral, uma expressão da sua própria consciência, mas não da palavra de Deus. Então, eu creio que isso é um ponto fundamental para a gente estabelecer bons relacionamentos. O que é fundamental? O que é essencial? A liberdade do evangelho é essencial. A gente precisa aprender a viver nesse campo complexo, nesse campo rico de variedade de comportamento, onde cabe, inclusive, atos de falta de sabedoria, mas que mesmo nesse campo amplo, a gente nunca negocie essa liberdade que o evangelho nos dá. Porque foi essa liberdade que o evangelho nos dá
que tornou possível a adaptação do evangelho em vários lugares, inclusive na nossa cultura aqui. Que essa liberdade não possa ser maculada por nada. Que nossas relações sejam mediadas e controladas por essa liberdade. Porque há uma diferença entre crente fraco e crente forte. Existe também um crente fariseu. O fariseu, ele vai então exigir, ele vai dizer sem base bíblica nenhuma, basicamente gritando sua própria consciência, suas preferências morais, ou talvez por uma questão política, até que é o caso da Galácia, ou por medo da perseguição, por medo de qualquer coisa, exigir certos comportamentos. Não porque a Bíblia exige, mas porque a pessoa tem medo, medo da reprovação, medo da rejeição dos outros. Paulo certamente resistiria a esse tipo de comportamento, porque ele perceberia que aquilo não é um exercício de liberdade. Aquilo é uma exigência que macula a liberdade do Evangelho. Que possamos manter o Evangelho em sua essência e viver nesse campo de liberdade maravilhoso que o Evangelho nos dá.